Pessoal, tudo bem? Eu quero te convidar a prestar muito atenção no que eu vou te mostrar hoje. Nos últimos 4 anos, eu passei por diversas estratégias, por diversos setups, por diversos ativos, até conseguir construir em 4 passos um setup que me fez ser mais assertivo, com um bom win rate, uma boa taxa de retorno, de risco-retorno, negociando Nasdaq. Então, tudo que eu faço no meu dia a dia, eu vou compartilhar com vocês. E na última semana, eu acabei de mostrar que nós tivemos 5 dias de take profit, encerrando 5 dias de take profit, com risco-retorno na média de 1 para 2, algumas posições saindo um pouco antes, mas na média um risco-retorno de 1 para 2. Então eu vou te compartilhar uma estratégia que eu utilizo no meu dia a dia, que desses 5 dias, 4 dias eu negociei operando apenas ela. Então isso dá muito resultado. Já te inscreve no nosso canal no YouTube, já ativa as notificações para você receber muito conteúdo de valor de forma gratuita, ok? Então, o que eu quero de fato aqui passar para vocês é que tudo que eu passei nos últimos 4 anos se resume a isso que eu vou passar para vocês agora. Então, isso faz uma grande diferença, por quê? Porque é tudo que eu utilizo no meu dia a dia, é tudo que dá certo no meu dia a dia. Então, de forma muito resumida, para que você não perca tempo, para que você não fique encontrando atalhos, que você não se frustre negociando vários ativos, várias estratégias que às vezes funcionam, às vezes não, eu quero te convidar a prestar atenção, anotar tudo e de fato trabalhar ela num backtest. Então assim, duvida de tudo que eu tô te falando, mas eu quero que tu pegue essa estratégia e que você pratique em backtest e depois você volte aqui nos comentários e me diga o que você encontrou para ver se faz sentido ou não para você, beleza? Então pessoal, essa que vocês estão vendo na tela é a operação que eu peguei na última semana, um dos últimos dias, e eu vou detalhar ela aqui para vocês, e ela está aqui, ó, tá? Então pega lá um caderninho e anota. Esse setup é um setup que eu considero a mais, porque ela tem uma alta probabilidade, altíssima probabilidade, e ela te garante um win rate, que significa uma taxa de acerto, em média de 70%, 60% a 70%, com risco-retorno de pelo menos 1 para 2, ou seja, se você arriscar 1, você tem um potencial de fazer 2, ok? Obviamente, muitas estratégias são boas e muitas estratégias fazem traders serem consistentes. O que de fato importa na última linha é a tua gestão emocional, é como você lida quando você tem alguma perda. Toda vez que a gente está na frente de um gráfico, a gente passa por diversas emoções, né? Então assim, angústia, ansiedade, ganância, emoções, sentimentos, né? Então a forma, a gente não consegue controlar aquilo que a gente sente. Sentir medo, não vou executar uma operação. Você não consegue, eu não vou sentir medo, mas você consegue controlar a forma como você reage a esse sentimento ou a essa emoção. Então, cada vez mais você precisa trabalhar essa parte emocional, o teu psicológico, né? Como que você lida com perdas, como que você lida com as vitórias. A maturidade na vida de um trader, ela tem a ver com o quanto você consegue eliminar o ruído da euforia quando você vence uma posição e da depressão quando você perde uma negociação. Então, quando você consegue entrar em um campo mais linear, sem ter tanta emoção no meio dessa história, aí o teu nível de maturidade ele entra em jogo e é aí onde você cresce como trader. Esse é o segredo, não é a estratégia em si,
mas é como você lida com dias de perda, com dias de angústia, com dias de dificuldade. É aí que você cresce. Essa é a chave. O que eu vou te mostrar aqui é uma estratégia que ela te dá muito resultado, mas de nada adianta você ganhar 3, 4 vezes e quando você perde, você perder tudo e comprometer o trabalho às vezes de um mês, de 2 meses, de um ano, como eu já fiz no passado. Então tudo de ruim que aconteceu comigo, eu não gostaria que acontecesse com vocês. Existem várias formas da gente aprender. A primeira e a mais dolorosa é os nossos próprios erros, porque você vai ter que passar pela experiência. A segunda é aprender com o erro dos outros, então aqui você tem uma oportunidade. E a terceira e a melhor que eu considero é você se espelhar em pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar e você seguir os passos dela, os passos daquilo que deram certo, eliminar os erros, eliminar os ruídos e potencializar os acertos. Ok, galera? Então vamos detalhar aqui de forma bem minuciosa, então anote tudo, porque eu tenho certeza que essa é o único setup que você precisa para estar consistente no ano de 2025 negociando Nasdaq, ok? Então vamos lá, setup a mais, 4 passos. Passo 1, qual que é o passo 1? Identifique a tendência. O que eu quero dizer com isso? Quando você entra na frente de um gráfico, você vai ver 3 coisas, tá? Ou você vai estar numa tendência, o preço vai estar numa tendência de alta, então vai estar fazendo topos e fundos ascendentes, vai estar renovando o topo. Você vai estar numa tendência o preço vai estar numa tendência de baixa, né, aquele ativo, fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, fazendo topos e fundos mais baixos, ok? Ou você vai estar em um mercado lateralizado. Então vamos lá, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Mercado lateralizado, esse monte de rascunho, de ruído que a gente quer evitar e não quer negociar. Davis, pela tua experiência negociando o Nasdaq, o que tu me diz do Nasdaq? Eu te digo que o Nasdaq ele fica 50% do tempo nisso aqui e os outros 50% ele fica nisso aqui, né? Muito mais tendência de alta, se você for ver o ativo a longo prazo, claramente isso é mostrado, né, pra gente. Então vamos olhar aqui o semanal, ó, você pode perceber que o ativo ele tende a crescer. Então a gente tem preferência por oportunidades de compra. Obviamente a gente tem que estar um pouco atento à parte de fundamentos que levam o preço a cair ou a subir também em determinados momentos, ok? Então o primeiro passo é o que? Identificar a tendência, se você está numa tendência de alta ou se você está numa tendência de baixa. Daí, se eu estou numa tendência de baixa, o que eu vou ter preferência por negociar? Você vai ter preferência por negociar operações de venda, ok? Não de compra. Se você está numa tendência de alta, você vai preferir negociar operações de compra, não de venda, ok? Então isso precisa ficar muito claro, né? Isso aqui é a primeira regra para a gente negociar ou não naquele dia. Esse indicador aqui chamado TTD, ok? Indicador TTD, vamos ver se ele está aqui, ó. Traders Trend Dashboard. Ele ajuda, Alex Fuk, tá? Ele ajuda você a identificar a tendência de forma muito clara. Vocês podem perceber que agora, ó, a gente está com o Nasdaq nesse momento todo verdinho. Então, o tempo gráfico de 1 hora, de 4 horas, no nível diário, estão todos verdinhos. Isso significa que estamos numa tendência de alta. Você vai brigar contra isso aqui? Obviamente não. Você vai querer pegar operações a favor da tendência macro, ok? Então a gente vai esperar a melhor oportunidade, que é o preço fazer um pullback, para a gente entrar nessa posição. E eu vou detalhar isso aqui para vocês, ok? Então o primeiro passo é esse. Segundo passo dessa estratégia, o que é? Marcar todos os FVGs DM15 e acima. Os FVGs eles servem, eles funcionam como uma posição de oferta e demanda. Então nesses níveis onde a gente tem FVG, o que é um FVG, tá? Aqui, ó, nós temos um FVG. Então quando você tem uma lacuna, ó, quando o preço ele não fecha, ó, não volta aqui um outro candle fechando esse um outro candle, ou fazendo, ó, isso aqui, ó, fechando ele, ó, como aqui, ó,
Podem ver que aqui a gente tinha um FVG, ó, que é como se fosse um gap, ó, como se nessa direção só tivesse nesse momento compra. Aí em outro momento o preço vai lá e fecha, ó, tá vendo? Então aqui, ó, tinha um FVG, aí o preço veio, tocou, preencheu todo esse FVG. Então esses FVGs, eles servem como uma zona de oferta e demanda pra gente, onde vai ter muita compra e muita venda nessas posições de liquidez, e aí a gente vai se aproveitar desses níveis, né, de oferta e demanda para a gente abrir uma posição de compra ou de venda, ok? De acordo com a estrutura, de acordo com a tendência que o mercado vai estar. Então você vai marcar aqui todos os FVGs de 15 minutos e acima. E aí o que você vai fazer? Aguardar o preço tocar nesse FVG para depois, né, o preço tocar e reagir para você ter o terceiro passo, que é o que? É o SMT. O que é o SMT? SMT são divergências entre ativos correlacionados. Como nós estamos negociando Nasdaq e S&P, ou S&P, né? Dependendo ali do quão claro o PA, que seria o preço, né? Ele nos mostra, o Nasdaq está mais consolidado, mas o S&P está com um PA, né, um price action mais limpo, então a gente vai dar preferência para negociar o S&P, ou o contrário, o Nasdaq. Como são ativos que eles tendem a andar juntos, se um ativo está fazendo topos e fundos ascendentes, nós esperamos que, imagina que aqui a gente tem um NQ, ok? Opa! E aqui a gente tem o S&P, ó. Nós esperamos que ele também faça topos e fundos ascendentes. Só que imagina que aqui a gente tem um NQ e aqui a gente tem um S&P, ó. O S&P faz um fundo menor. Opa, mas como assim faz um fundo menor se o Nasdaq está indo para cima e o S&P está indo para baixo? Então isso nos mostra que existe uma divergência, que algum dos ativos está errado ou atrasado. Então esse é um sinal de alerta, ok? Do terceiro passo para a gente tomar uma decisão de comprar ou vender. Então, o primeiro passo, identificar a tendência. Ó, a estrutura toda de alta, nós queremos operar a favor da tendência macro de alta. Segundo passo, marca todos os FVGs de 15 minutos e acima, 15 minutos, 1 hora, 90 minutos, 4 horas, 2 horas, 3 horas, diário, semanal, vai marcar tudo isso todos os dias. Passo 3, vai aguardar o SMT, que é essa divergência. Opa, quando o preço chegou aqui, a gente teve algum SMT, teve uma divergência? Opa, teve uma divergência. Então isso significa que existe algum dos ativos ali tá mentindo, ok? E o terceiro e o quarto passo é o que? O gatilho de entrada, que a gente vai usar o PO3, o AMD, né? Então a manipulação, a acumulação, aliás, né? Manipulação e aí depois a distribuição, ok? Com reteste, que aqui a gente tem um breaker block. Então imagina que aqui a gente tem um bloco de ordem, o preço cai, deveria testar aqui e continuar caindo, mas ele não cai, ele atravessa com toda a força, ó, e depois ele retesta esse nível para continuar subindo. Então estopou, capturou a liquidez dos baixos, né? E aí depois o preço vai na direção. Então PO3 ou IFVG. O que é um IFVG, tá? Aqui nós temos um exemplo, ó. Quando você tem o FVG de um lado, ó, tá vendo que aqui tem um branquinho e aqui, esse aqui é o FVG, né? O preço ele não volta fazendo uma mitigação lenta, ó. Ele vai com toda a força, ó, deixando um outro FVG do outro lado. Então isso significa inversion FVG, uma inversão, né, do FVG. Então isso aqui é muito poderoso, ok? Vocês podem ver que agora o preço ele quebra, ó, depois ele vem aqui retestar. E aí ele, bom, cai, né? Inclusive essa operação aqui a gente pegou no dia anterior, beleza? Mas nós vamos falar dessa operação deste dia aqui. Então deixa eu só limpar esse gráfico e aí a gente já volta aqui para detalhar essa operação, tá? Nesse dia, galera, nós tivemos dados de inflação, ok? Dos Estados Unidos. Então, olha só como o preço ele disparou, certo? Disparou aqui. E ele não deu nenhuma oportunidade. Então aqui, ó, nós tínhamos o PDH,
ok? Então era o último alto do nível diário, ó. Vocês podem ver que no 30 minutos aqui o preço ele faz o sweep de liquidez, ó, e aí ele deixa só o pavio, induzindo vendedores a entrar. Só que olha só, como é que você vai entrar numa posição de venda se você tem todo o tempo gráfico te dizendo que é uma estrutura de alta? Então o que a gente vai aguardar? A gente vai aguardar um reteste, ó, o preço quebrou, ele vai fazer um reteste nesse nível, né? Aonde que a gente tem aqui FVG? Vocês podem ver que o preço ele está flutuando, né? Ele está acima de todos esses níveis, ó, do midnight, que é a abertura do horário de Nova York, ele está acima da abertura do mercado à vista, do mercado de câmbio, né? Acima do WO. O WO é o início do preço da semana, então todos esses níveis aqui eles servem como níveis-chave, né? Um nível de suporte ou resistência. Muitas vezes o preço vai bater aqui, ele vai reagir. Então eu sempre gosto de negociar quando o preço faz uma fuga desses níveis. Eu nunca gosto de negociar quando nós estamos aqui nesse meio, ó. Nesse meio eu nunca vou negociar, eu vou esperar uma fuga para o preço fugir, retestar e aí é o outro nível, tá? Ou quebrar aqui, retestar e aí é o outro nível. Beleza? Só para vocês saberem também, esse aqui é mais uma confluência que eu utilizo, beleza? Mas então vamos aqui, pessoal. Vocês podem perceber que aqui nós estamos numa estrutura de alta, então passo 1, qual que é a estrutura? Identificar a estrutura de alta, claramente. Aqui eu marquei todos os FVGs, ó, após a abertura, vocês estão vendo? Que acontece às 9h30 do horário de Nova York, que é 2 horas... nós estamos 2 horas depois, né? Então por isso que você sempre vai usar aqui, ó, o CT-5, tá? Para você ter o horário de Nova York. E aí, pessoal, o preço ele atingiu o nosso nível aqui, ó. Aqui nós temos o que? Nós temos o FVG de 4 horas. Vocês estão vendo aqui? Aqui nós tínhamos o FVG de 4 horas. Então aqui todo esse FVG aqui, ó, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, ó, 30 minutos. Ele pegou o FVG de 15, ó, estão vendo aqui? O de 15, ok? Então o preço vai lá. Esse aqui é o FVG, o início do FVG, tá? O início do FVG. Muitas vezes o preço ele não vai vir até aqui, ele não vai voltar aos 50%, tá? Se ele romper uma estrutura, o que ele vai fazer? Ó, o preço quebra, ó, ele quebrou no M15, ele retestou. Aonde que tem o primeiro FVG? No reteste, ó. Aqui nós temos um order block, né, um bloco de ordem que o preço quebrou, retestou. Então esse bloco de ordem ele virou um breaker block, ó. Então aqui nós tínhamos um bloco de ordem, ok? E aí o preço veio, quebrou ele, ó, e agora retestou, ó, no nível do tempo gráfico de 15 minutos. Vocês estão vendo aqui, ó? Então ele quebra e aí retesta. Junto com esse reteste, nós temos o que? O FVG de 15 minutos aqui, junto com o FVG de 30 minutos, tá? Então vamos lá para o tempo gráfico de 1 minuto, certo? Deixa eu voltar aqui, tá? Então o preço ele tocou aqui, ó, no FVG de 15 minutos, tá? Tocou, fez o reteste no tempo gráfico aqui de 15 minutos e desse lado esquerdo aqui, ó, vocês podem ver que nesse mesmo período, deixa eu trazer para cá, ó, aqui, ó, pessoal, ó, nós temos o Nasdaq indo para baixo, ó, estão vendo aqui? Então nós vamos marcar lá SMT, né? O preço ele tocou no FVG e aí nós temos aqui um SMT, que é uma divergência, né? Aqui o S&P desse lado direito aqui ele está indo para cima, ele está fazendo um baixo mais alto que o anterior e o Nasdaq está fazendo um baixo mais baixo. Opa! Então nós estamos no terceiro passo. Primeiro passo, identificar a tendência, estamos na tendência de alta. Segundo passo, esperar o preço tocar no FVG de 15 minutos e acima. Ele tocou no FVG de 15 minutos e de 30, que eu acabei de mostrar para vocês. E no terceiro passo, vamos aguardar um SMT. Então aqui a gente tem um SMT. Depois que o terceiro passo acontece, nós vamos aguardar o que? O nosso gatilho de entrada. Qual é o gatilho de entrada, ok? Aqui nós temos o último alto,
desse movimento, ó, vocês estão vendo que o preço ele quebra, ó, nós temos o último alto, ó, ele quebra e faz um sweep de liquidez, né? Então ele vem, faz um próximo alto e quebra de novo. O que nós precisamos agora? Aguardar um candle de força, né? Quebrando esse nível aqui e nos levando até o máximo anterior, ok? Então esse é o trade. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui. Aqui, ó, o preço toca nesse nível aqui, ó, e aí depois ele explode, ó, com toda a força. Pessoal, geralmente, tá? O preço vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer o reteste aqui, vai rejeitar e aí depois ele explode para cima. Eu, Davis, eu gosto de entrar no candle de impulsão. Eu gosto de pegar esse movimento aqui acelerado. Por quê? Porque às vezes ele vai ir tão forte nessa direção, ele tira esses níveis, ó, aí ele faz o pullback, retesta aqui, te tira e aí depois ele vai. Então eu gosto de pegar esse movimento de impulsão. Quando ele quebra o candle anterior, eu tenho os 4 elementos juntos. A estrutura a favor da tendência, FVG com reação, SMT, gatilho de entrada, ok? Então aqui a gente tem, né, um IFVG, não é completo, mas ele já me deu a oportunidade, eu assumo a posição de entrar aqui, ok? Eu quero ter mais segurança, né? Então esse aqui, ó, não seria o candle que tu entraria. Eu esperaria quebrar, ó, com o corpo da vela, fazer a impulsão, retestar, rejeitar e aí você entra, ok? Então tem duas formas aqui de você entrar. Essa aqui é o breaker block, né, que seria o PO3, mas eu gosto sempre de entrar aqui nesse candle de impulsão. Deu os 4 gatilhos aqui, eu vou tocar a ficha, beleza? Seguindo e mantendo a mesma gestão, porque se isso aqui não funcionar, pelo menos eu tenho a minha gestão de risco em dia, operando uma no máximo 2 vezes, ok? Então vou posicionar o meu trade aqui, o stop ele vai ser aonde, pessoal? Ele vai ser sempre no último baixo ou no último alto que provocou a divergência. Então seria aqui com 22 pontos de stop e uma operação aqui de 2 para 1. Eu gosto muito de manter 2 para 1, mas aqui a gente já sabe que tem um nível de liquidez importante, nós estamos em dezembro, então nem sempre você precisa, né, esperar o 2 para 1. No ponto máximo da liquidez você já pode extrair uma parte do teu profit, ok? Então vamos ver como isso aqui funcionou. Ó, vocês podem perceber, ó, que ele deu um candle de rejeição quando fez o reteste aqui. A gente tem um FVG, ó, vocês estão vendo? E aí ele fez uma reação positiva. Ó, poderia ter entrado aqui como uma confirmação melhor. E eu, Davis, como eu falei, eu gosto sempre de entrar no impulso, por mais que às vezes eu vou passar por um pullbackzinho, mas aí muitas vezes, né, às vezes o preço vai voar direto e não dá nem tempo do reteste. Como eu falei, às vezes ele vai lá, depois ele faz o reteste, te tira para depois explodir na direção, ok? E aí, pessoal, o preço vai lá e atinge o nosso take profit, ok? Então todas as contas aqui que eu mostro para vocês são contas que eu opero, são contas reais, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui essa entrada, tá? Que eu fiz aqui. Então essa entrada, saída aqui, um risco retorno de 2 para 1, PA, né, que significa aqui uma conta real, beleza? E eu quero compartilhar com vocês aqui o histórico, ó, da última semana. Olha só essa curva de resultado. Isso aqui tudo, pessoal, eu multiplico, ó, deu $1.312 na semana, nos últimos 5 dias. Desses 5 dias, 4 dias foram negociando com essa estratégia que eu mostrei para vocês. E isso aqui tudo eu multipliquei lá por 9 contas que eu espelho, né? Então eu faço, aperto, executo numa e ele vai lá e compartilha com todas as demais. Então, pessoal, uma estratégia que eu uso no meu dia a dia, é o que de fato dá mais resultado para mim.
é uma estratégia que ela tem de 60% a 70% de taxa de vitória quando você consegue unir todos os elementos, ok? Então você precisa ter todos os elementos ali alinhados com um risco-retorno de, na média, 2:1, entre 1,8 a 2:1, mas 80% a 90% das vezes ele vai pagar lá o 2:1. Ah, não pagou, você pode ir fazendo um trail stop, ok? Que seria o que? Você colocar, né, abaixo de cada, por exemplo, ó, ele passou aqui de um topo, ó, não deu 2:1, o que você vai fazendo? Você vai colocando abaixo aqui o teu stop, ó, abaixo de cada último candle, entendeu? E vai tentando arrastar esse stop mais para cima. Beleza, pessoal? Então essa estratégia, eu quero convidar vocês a não acreditar em nada do que eu mostrei aqui para vocês, apesar de eu ter mostrado aqui resultados reais e fatídicos, né, que aconteceram comigo na semana, mas eu quero te convidar a duvidar disso e você pegar essa estratégia e você vê em backtest, analisa, testa, estuda e depois você volta comigo aqui e me mostra o que você encontrou. Deixa um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês. Então, já para você que não é inscrito, quero te convidar a se inscrever no canal, já ativar as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou postar aqui, todos os meus erros, todos os meus acertos, e eu espero que isso ajude você na sua evolução como trader para chegar em 2025 como um trader consistente, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o topo. Valeu, grande abraço.